Bom, mais um dia do nosso projeto, o Evangelho por Emmanuel, projeto do CEPAC, Centro Espírita, Paz, Amor e Caridade. Hoje a gente vai comentar um texto do livro Pão Nosso, capítulo 169, Olhos, os nossos olhos. O Emmanuel comentando sobre os nossos olhos a partir de uma carta de Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, quando Pedro diz, só nesse versículo 14, eles têm os olhos cheios de adultérios. Esse versículo mostra para a gente claramente a influência do Espírito sobre a matéria, sobre o corpo, como nós não somos o corpo, como nós somos o Espírito. O corpo é um instrumento de manifestação do Espírito. Então os olhos acabam sendo também um instrumento de manifestação do Espírito. O Espírito imperfeito se manifesta de maneira imperfeita através dos olhos. Ele enxerga as coisas de maneira imperfeita. O Espírito imperfeito ouve as coisas distorcendo, trazendo sua imperfeição para sua maneira de ouvir. Quando Jesus diz olhos de ver e ouvidos de ouvir, ele está mostrando isso. Nós não temos, com a nossa imperfeição, a gente usa todos os nossos instrumentos, que são instrumentos de aperfeiçoamento, que são instrumentos de manifestação do Espírito e de busca de aperfeiçoamento, a gente busca trazendo para esses instrumentos as nossas imperfeições. Aí a gente vê com as nossas imperfeições, ouve com as nossas imperfeições e falamos também com as nossas imperfeições. Portanto, as nossas imperfeições saem, se manifestam. As imperfeições são do Espírito. As nossas imperfeições se manifestam a partir do corpo. Então, quando a gente vê a manifestação do Espírito através do corpo, que significa, quando a gente percebe as pessoas no seu dia a dia, a gente vê um Espírito manifestando a sua condição. Né? E aí, nesse caso aqui, o Pedro está falando que eles têm os olhos cheios de adultério. Olha, os olhos, cada expressão traz uma coisa curiosa. Eles têm os olhos cheios, quer dizer, então tem coisas que não estão na visão, cheios, tem coisas enchendo os olhos, tem coisas enchendo os olhos de adultério. Esse adultério é no sentido amplo, é uma coisa adulterada, uma coisa modificada, uma coisa imperfeita. Qualquer coisa, uma carne se adultera quando ela apodrece, um produto qualquer adultera quando ele perde, quando ele azeda. Né? Então, os olhos, que eram para enxergar como Jesus enxerga, quando eles estão cheios de adultério, eles enxergam as coisas de maneira adulterada. E a gente sabe muito disso, porque basta ver o nosso dia a dia, como a gente não tem isenção nas coisas. A gente sempre se coloca naquilo que a gente vê, naquilo que a gente ouve, a gente coloca os nossos interesses em tudo aquilo. Por isso, o egoísmo, o orgulho, são a base das nossas imperfeições, porque a gente coloca no nosso olhar, no nosso ouvir, no nosso viver, no nosso fazer, no nosso todas as nossas imperfeições e esses sentimentos, que a imperfeição está no sentimento de egoísmo e no sentimento de orgulho. Então é normal para o egoísta manifestar o egoísmo no seu jeito de olhar, no seu jeito de ouvir, no seu jeito de falar, no seu jeito de viver. O egoísta, que tem o sentimento do egoísmo, ele manifesta todo o seu egoísmo na sua forma de viver. O orgulhoso manifesta o seu orgulho na sua maneira de ver as coisas, na sua maneira de ouvir, na sua maneira de falar, na sua maneira de viver. Então, o Espírito manifesta na encarnação toda a sua condição. E é exatamente essa oportunidade da encarnação que a gente tem de começar a
a manifestar novos valores. Porque o grande teste, a prova, é manifestar novos valores aqui na encarnação. É muito bonito essas coisas. E no texto, Olhos, capítulo 169, escrito a partir desse versículo da segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 14, o Pedro começa dizendo que eles têm os olhos, o Pedro diz, eles têm os olhos cheios de adultério. E Emmanuel começa o comentário. Olhos cheios de adultério constituem rebelde enfermidade. Então, é doença, é imperfeição. A encarnação aqui não é um grande hospital, não é uma grande escola para a gente se curar das imperfeições, dessas enfermidades. É um adultério, o nosso sentimento está adulterado. Por isso a gente está doente. Doente de egoísmo, doente de orgulho, doente de vaidade, doente de avareza, doente de revolta, doente de ódio. São essas doenças. Então, esses olhos adulterados, cheios de adultério, eles mostram essa enfermidade, né? E aí o Emmanuel comenta que raros homens utilizam esses olhos por lâmpadas abençoadas, né? Esses olhos não somos luz, né? Sois deuses, a gente não era para a gente enxergar melhor, não era para a gente ver melhor, olhar com compaixão, olhar com compreensão, olhar com entendimento, olhar de maneira diferente, mas a gente olha com imperfeição, com incompreensão, a gente olha com impaciência, né? Sem perfeição, sem paciência, né? A gente olha de maneira adulterada. Por isso, raros homens utilizam esses olhos para enxergar a beleza desse universo, dessa harmonia, dessas coisas, dessas possibilidades, né? E poucos empregam esses instrumentos vivos. Então, os olhos são instrumentos vivos. Olha como sempre o Evangelho, o Emmanuel, Joana de Ângeles, esse pessoal coloca todos os nossos as nossas possibilidades do corpo, todas as nossas potências, como instrumentos vivos, né? Vivos por quê? Porque a gente está pulsando e com oportunidade de modificar, usando esse instrumento na vida. Somos cartas vivas do Cristo, né? Então, cartas vivas, nós não somos aquele papel, o nosso papel a gente escreve a cada dia, por isso a gente é um papel vivo, uma carta viva. E os nossos olhos também são instrumentos vivos, os nossos ouvidos são instrumentos vivos. E raros empregam esses instrumentos vivos com a vigilância, com a vigília necessária, porque a gente não vigia. Não vigia, e o que acontece quando a gente não vigia o nosso olhar? O nosso olhar é contaminado pelas nossas imperfeições. A minha antipatia por você, a minha antipatia é um sentimento imperfeito. Eu não tenho que sentir antipatia, raiva, mágoa. Esses sentimentos, quando eu olho para você, trazem a imperfeição do meu olhar. Eu olho para você com ódio, eu olho para você com espírito de vingança, eu olho para você querendo o seu mal. Então eu não estou usando esse instrumento vivo do olhar para enxergar as coisas como elas são, mas como eu quero, como eu desejo, e eu desejo cheio de imperfeição. Então os meus desejos imperfeitos contaminam, adulteram os meus instrumentos, todos os instrumentos do corpo. Eu peguei um texto do livro Fonte Viva que fala isso com todas as letras. O livro Guardemos o Cuidado, Fonte Viva, capítulo 34. Olha o que Emmanuel fala, e é exatamente o que a gente está comentando aqui. O homem enxerga sempre por meio da visão interior. Então alguma coisa dentro interfere naquilo lá fora. A visão interior vem de onde? A visão interior é a visão do sentimento. Então a base de tudo é o sentimento.
É a partir desse sentimento que a gente pensa, que esse sentimento dá um tom para o pensamento, dá um norte para o pensamento, dá uma qualidade para o pensamento. E daí as nossas ações e tudo mais. Então a base, a origem está no sentimento. E o que é esse sentimento? É esse sentimento de amor que é o sentimento da perfeição. Seríamos perfeitos com esse sentimento, mas o nosso sentimento também está adoecido. Nós somos adoecidos porque somos imperfeitos. Então o nosso sentimento já é adulterado. E esse sentimento adulterado se manifesta em tudo nosso. Se manifesta em todas as nossas ações. E como a gente enxerga por meio da visão interior, por meio do sentimento, eu enxergo a vida, o mundo de maneira tendenciosa, de maneira alterada, de maneira adulterada pelo meu sentimento. Então, se eu tenho um sentimento de orgulho, se eu tenho um sentimento de egoísmo, se eu tenho qualquer outro sentimento inferior, todos esses sentimentos inferiores vão interferir na minha maneira de ver o mundo. E aí eu enxergo o mundo de maneira inferior. E aí eu vou agir no mundo de maneira inferior, de maneira imperfeita. Tudo é consequência do Espírito. Então a base de tudo é o Espírito e a base do Espírito é o sentimento. Aí a gente entende por que o Evangelho de Jesus é de amor. Por que Jesus tenta mudar o sentimento do homem? Porque ele sabe onde precisava mudar. É aí o lugar da mudança. E quando o homem se convence e compreende e quer mudar e segue esse caminho da verdade, da vida, ele muda esse sentimento. Quando ele muda o sentimento, ele vai mudando a sua maneira de olhar. Basta ver a nossa evolução. Quando a gente vai conhecendo mais, aprendendo mais, vivendo mais, o que vai acontecendo? O nosso olhar muda. Eu enxergo diferente as coisas. Essa é a experiência, essa é a vida. E a gente está aqui para isso. E viver, mas sem perder muito tempo. Procurar aproveitar o melhor possível o tempo. Trazendo um olhar novo, um olhar mais puro, um olhar mais limpo. Em tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é útil, tudo que tem virtude, nisso pensai. Como é que eu vou pensar nisso se eu não tenho isso dentro de mim? Então eu tenho que trazer isso para dentro de mim. Mas o pensamento traz. O pensamento e o sentimento são essa coisa de mão dupla. O pensamento, racionalmente, eu posso compreender uma coisa, e quando eu compreendo uma coisa, eu mudo o sentimento. Mas, espontaneamente, o meu pensamento segue o sentimento. Mas o sentimento tem a capacidade de racionalizar alguma coisa e fazer e trazer uma compreensão nova. Trazendo essa compreensão nova, eu mudo o sentimento. Aí o Emmanuel no texto diz que a gente enxerga sempre por meio da visão interior. Com as cores que temos por dentro, enxergamos as coisas lá fora. Olha, que cores! O colorido da vida, o colorido das coisas, o tom das coisas. Um tom mais amargo, um tom mais leve, um tom mais raivoso. Essas são as cores que temos por dentro. A cor da paz, ou a cor da briga, a cor da guerra, a cor do sangue, a cor da inveja. Essas são as cores que temos por dentro. E isso dá o pano de fundo do nosso olhar. Essas cores de dentro fazem a gente enxergar a vida com essas cores. Por isso que tem gente que só tem amargura lá dentro, enxerga a vida como pura amargura. Só tem ódio lá dentro, enxerga a vida com ódio. Aí a gente vê muitas pessoas como vivem. Se vivem mais em paz, se não vivem em paz. E onde é que está tudo isso? Está dentro. Tudo isso está no Espírito. Então a mudança tem que ser a mudança do Espírito. E aí Emmanuel ainda diz: pelo que sente, examina os sentimentos alheios. Eu julgo os outros pelo aquilo que eu sinto. Eu sou uma pessoa invejosa, tudo que a pessoa faz eu acho que é por inveja. Eu sou uma pessoa ciumenta, eu enxergo ciúme em tudo quanto é coisa. Eu acho que estão me passando para trás. Eu vivo tentando passar todo mundo para trás. Tudo que fazem comigo eu acho que estão tentando me passar para trás. A gente conhece isso. A gente conhece isso. As pessoas agindo com os outros da maneira como elas são. É muito comum isso. A gente vê a pessoa que é de determinada forma, ele acha que os outros estão fazendo aquilo como ele pensa. E não é, que as pessoas são diferentes.
Por isso muitas vezes ele julga e julga mal. O não julgueis já cai por terra aí também. Como é que eu vou julgar alguém que enxerga o mundo de maneira diferente? Claro que ele vai agir de maneira diferente. Em vez de julgar, eu tenho que educar, ajudar no processo de evolução. A fraternidade é isso, cada um colaborar com o processo de evolução do outro, para que cada um comece a modificar a sua maneira de ver, de ouvir, de pensar e de falar. Emmanuel comenta nesse texto, guardemos o cuidado. Quando a treva entra na intimidade, olha, quando a imperfeição toma conta da gente, deploráveis alterações nos atingem o pensamento. Então, onde é que está a origem? Na treva interior. Porque da treva interior, esse escuro interior é que vai atingir o pensamento. Aí eu vou pensar eu sou uma pessoa, eu estou com a coisa toda negativa lá dentro, com aquela angústia, com aquele medo, com aqueles sentimentos, todos os sentimentos imperfeitos. Esses sentimentos imperfeitos vão contaminar o meu pensamento. E contaminando o meu pensamento, eu vou pensar com aquela imperfeição, eu vou enxergar com esses olhos e vou refletir a vida com essa maneira de enxergar. E aí eu vou atuar na vida dessa maneira. Então, se eu sinto de maneira imperfeita, eu vejo, ouço, falo tudo de maneira imperfeita. Aí eu me manifesto na vida de maneira imperfeita. Olha a nossa imperfeição, as consequências que elas trazem. E as imperfeições básicas que a gente tem são as adulterações do sentimento de amor. Porque Deus é amor e a gente não é esse amor. Porque o nosso amor é adoecido. O nosso amor vira ciúme, o nosso amor vira amor ao dinheiro, o nosso amor vira ódio, o nosso amor vira ressentimento, o nosso amor vira inveja. Então, o nosso amor é adulterado, a nossa visão é adulterada, os nossos olhos estão cheios de adultério, como diz Pedro. O Emmanuel diz no texto de hoje, homens comuns habitualmente olham para determinada situação apenas com seus interesses. Aí ele diz 3 exemplos aqui que a gente sabe que é assim. Quando eles olham, por exemplo, para um campo, o que eles olham no campo? As possibilidades de lucro. Ele olha para uma floresta, o que ele vê na floresta? A madeira para ele serrar e ganhar dinheiro. Ele não vê uma harmonia, um meio ambiente, ele vê como é que eu vou ganhar dinheiro com isso. Eu vou desmatar e botar gado, Quer dizer, eu não estou fazendo juízo das coisas, eu estou dizendo como o nosso olhar interfere naquilo que a gente vê. Eu olho e enxergo naquilo o que eu tenho por dentro. Quando ele olha só, se enxerga uma irmã afetuosa, está falando de uma mulher manifestando educação para mim, eu já confundo. Por quê? Porque eu estou lá no fundo com qual interesse? Ele ainda diz aqui, se enxergam uma irmã afetuosa, premeditam quase sempre laços menos dignos. Então a pessoa vem mais afetuosa, com mais educação, e eu já estou premeditando o quê? Esses laços menos dignos, os meus interesses. Então eu não enxerguei a educação dela, eu não enxerguei a gentileza dela, eu enxerguei o interesse dela que ela não tinha, mas quem tinha o interesse era eu. Então eu enxerguei, o meu interesse fez com que eu enxergasse ela a partir do meu interesse, com esse mesmo interesse. E não era. Por isso que a gente se confunde tanto. Isso vai no interesse no sexo oposto, como em qualquer outra coisa. Como no dinheiro, como em tudo. E ele deu exemplo também de companheiros, de pessoas. Se a gente encontra companheiros em lugares com objetivos inferiores, a gente não acha que ele está ali por algo que tem coisa, ele possui coisas boas. A gente acha que ele é somente aquele ambiente inferior, que ele não seja possivelmente portador de ideias elevadas. Porém, a gente vê como concorrente aos nossos propósitos menos infelizes, porque a gente está ali também. Então, se eu tô num lugar, qualquer ambiente onde tem essa disputa, onde tem essa briga por essas coisas inferiores, qualquer um que está ali, e se eu estou ali também por essa mesma razão, eu vejo no outro só essa razão. A gente vê isso, por exemplo, em atividade política, só o interesse político.
Quem tem só o interesse político, quem se relaciona com as pessoas somente por interesse político, tudo é interesse político. Qualquer outra pessoa que está numa relação com qualquer outra, eu vou achar que ela está ali só por causa do voto, porque quando eu vou, só vou atrás do voto. Então quem está ali conversando com você, com certeza ele também só quer o voto. Por que eu julgo assim? Porque é assim que eu sou. Uma vez Paulo queria mandar alguém para visitar os filipenses, para saber como eles estavam, como estava a igreja fundada e etc. E Paulo ficou preocupado, como é que eu vou pedir alguém para ir lá olhar e me trazer notícia de como está lá a igreja de Filipos? Porque as pessoas têm um olhar adulterado. Paulo sabia disso. Então a pessoa vai lá olhar a igreja com os olhos dele, com os interesses dessa pessoa, e vai chegar e me dizer o quê? Como é que eu posso confiar em alguém? E Paulo não tinha quem mandar para lá para trazer a notícia que ele confiasse. Ele achou Timóteo. E olha o que ele disse quando ele mandou Timóteo lá fazer essa visita aos filipenses, levando essa carta. E nessa carta ele diz, está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 20 e 21, no momento em que Paulo diz, eu não tenho ninguém de igual sentimento, de sentimento igual ao de Timóteo. Qual era o sentimento de Timóteo? O que tem lá dentro vai ser lá fora. Ele vai enxergar com o mesmo sentimento que ele tem. Então, eu não tenho ninguém com esse sentimento limpo, puro de Timóteo que vai enxergar vocês como vocês são. Um monte de gente que eu mandar vai enxergar vocês como eles querem ver, com os interesses deles. Aí Paulo diz, não tenho ninguém de igual sentimento que tão sinceramente como Timóteo se preocupe com o que vos diz respeito, porque procuram atender seus próprios interesses e não de Jesus. Paulo queria mandar alguém que tivesse com os interesses de Jesus. Quais eram os interesses de Jesus? Caminho, verdade, vida, libertação. E alguém que não tinha esse sentimento ainda, não podia ir lá para trazer notícia para o Paulo. Que ia trazer que notícia? A igreja lá está ficando rica. Olha, eles estão ganhando dinheiro. Olha, eles estão com ciúme. Olha, eles estão não sei o quê. Já faziam uma fofoquinha, já faziam um inferninho. Por quê? De acordo com o seu interesse. E se ele quisesse ir para lá ser chefe da igreja? Ele ia chegar lá e falar, o pessoal lá não é bom não, é melhor, eu posso ficar lá se você quiser. Olha só, ia estar cavando olha que coisa humana seria isso. E ele confiou em Timóteo porque ele conhecia a sinceridade do sentimento de Timóteo. Tem um texto do livro Fonte Viva que fala do eu, da cortina do eu. Esse eu que cega a gente vê, ouve, tudo em função de nós mesmos, do nosso próprio interesse. É o nosso egoísmo que contamina, que corrompe, que adultera os nossos olhos, né? Ele diz nesse texto, por trás da cortina do eu conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então o egoísmo nos cega por trás da cortina do eu. Então o egoísmo exagerado é uma cortina que tampa, que não me deixa ver a vida. E eu fico por trás dessa cortina, e por trás dessa cortina eu fico cego, porque eu deixo de enxergar as coisas. Eu só enxergo o eu, é o que ele está dizendo. Por trás da cortina do eu, conservamos lamentável cegueira diante da vida. Então, o eu é essa corrupção dos olhos. O excesso de egoísmo, o egoísmo é o adultério do olhar. Adultera nosso olhar. E o Paulo continua. Em todos os passos da luta humana, encontramos a virtude rodeada de vícios. A virtude rodeada de vícios. E se esses vícios estão dentro da gente, o nosso olhar é viciado, na mesma qualidade desses vícios. E o conhecimento que dignifica é sufocado pela ignorância. Porque, infelizmente, cada um de nós, de modo geral, vive à procura do eu mesmo. Quem vive à procura de si mesmo, se eu estou à procura, o que meu olhar está tentando ver? A mim mesmo. Então o meu olhar só procura a mim mesmo. O meu olhar não enxerga o outro, porque só quer enxergar a si mesmo. Como só quer enxergar a si mesmo? O meu interesse. Então o meu olhar só enxerga o meu interesse. Nós conhecemos muita gente, e tantas vezes nós mesmos
só temos o olhar para o nosso interesse. Nós não temos isenção. O nosso olhar não é livre. É escravo das nossas imperfeições. Aí o Emmanuel diz, para a gente ouvir essa palavra de Pedro, do Simão Pedro, que eles têm os olhos cheios de adultério, esquecendo o hábito de analisar com o mal. Esquecendo o hábito de analisar com o mal. Como é que a gente esquece o hábito de analisar com o mal? Vencendo as tentações. As nossas tentações, que são as nossas imperfeições que se manifestam em nós. Aprendendo a orar e vigiar. A gente ora, recebe mais inspiração superior. E a gente vigia, a gente segura as nossas manifestações inferiores. Então a gente vigia segurando as nossas imperfeições e a gente ora recebendo instruções, insinuações, inspirações melhores do que nós temos dentro de nós mesmos. Então esse orar e vigiar é um mecanismo de aperfeiçoamento do olhar, de aperfeiçoamento do ouvir, de aperfeiçoamento do falar, de aperfeiçoamento do ser, que é o aperfeiçoamento do sentimento. Aí ele tem uma passagem que a gente lembra, não me lembro exatamente de onde essa passagem, mas é uma passagem que Jesus caminhava com os discípulos e passaram por uma carcaça de um cachorro morto. O olhar dos discípulos para esse cachorro enxergou a podridão, o mau cheiro, que queriam desviar, e Jesus passando lá pelo cachorro, Jesus olhou a dentição do cachorro. Olha como ele tem os dentes bonitos. O que tinha no olhar de Jesus para ele enxergar com tanta coisa podre ali do lado, com mau cheiro, com o cachorro se desintegrando e mau cheiro e tudo? Jesus enxergou o sorriso não, a arcada dentária com dentes bons. Olha que dentes lindos tem esse cachorro. E as pessoas enxergavam cada um com o que tinha por dentro. É assim que a gente enxerga a vida aí fora. A gente enxerga só as podridões. E basta ligar um noticiário que a gente vai ver o que a lente do noticiário enxerga. A lente do noticiário enxerga as podridões. Dificilmente essa lente está mostrando o sorriso do cachorro. Ou do lobo, né? Que o homem é o lobo do homem. Bom, aí concluindo, o Emmanuel diz: ninguém invoque a necessidade de vigilância para justificar as manifestações de malícia. Ninguém vai dizer que eu estou vigiando, que eu estou atento para justificar a malícia. Eu fico vigiando a malícia do outro, achando que todo mundo quer me passar para trás. É o que ele está dizendo aqui. Não adianta eu ficar vigiando, achando que todo mundo quer me passar para trás. Isso é coisa minha. Eu que estou querendo passar para trás. Que eu é que tenho essa natureza de passar para trás. Então ninguém vai alegar que está vigiando, quando está prestando atenção em todo mundo, com medo de todo mundo passar para trás. Olha um ambiente de garimpo. Nós somos aqui em Lusiânia de uma região naturalmente de garimpo. O garimpo era o quê? Achar o ouro, esconder o ouro, guardar o ouro. Tem até a expressão, está escondendo o ouro. Quem está escondendo o ouro acha que todo mundo está escondendo o ouro. Então essa região é cismada. Culturalmente, antropologicamente, tem uma cisma. É uma cisma de esconder o ouro. Esconder o ouro da coroa portuguesa, do fisco português, do imposto, do outro que pode roubar o meu ouro, porque eu tinha que guardar o ouro nas mãos, não tinha banco, não tinha nada, eu tinha que enterrar. Aí eu morria com um pote de ouro enterrado e eu não conseguia me desligar. Eu ficava aqui vigiando o pote de ouro, porque eu não conseguia me desligar, porque os meus olhos só enxergavam esse ouro. Olha os desdobramentos que um texto desse pode trazer, né? Então que ninguém fale, invoque essa vigilância, fica fixado, a gente fixa nisso, de vigiar. Que todo mundo está querendo me passar para trás, todo mundo está querendo me enganar, todo mundo está... Calma! Aí ele diz, olha, o homem que está cristianizado, quer dizer, que assumiu princípios cristãos, sabe olhar os problemas com mais naturalidade, quando elas aprendem, quando eles se apresentam. Mas ele nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. Então o homem cristianizado, ele vive normalmente, sem essa vigilância exagerada,
Ele está atento à vida, ele enxerga a vida como a vida se apresenta, sem tendências, com isenção. E aparece um problema, ele enxerga normalmente o problema. Mas deixa o problema aparecer que ele enxerga. Ele não precisa ficar obcecado vigiando. Às vezes passa uma vida vigiando e não era nada daquilo. Então calma, não precisa vigiar, ficar atento à vida, né? Porque o homem nunca enxerga o mal onde o mal ainda não existe. E nós, o homem imperfeito, nós homens imperfeitos, colocamos o mal onde o mal ainda não existe. Por quê? Porque o mal está em nós. Bom, que Deus nos abençoe o nosso olhar, abençoe o nosso ouvir, abençoe o nosso falar, mas acima de tudo, que essas bênçãos atinjam o nosso coração, o nosso sentimento, para a gente olhar, sentir, ouvir e viver melhor. Que Deus nos abençoe.